Paz do Senhor, quero saudar assim carinhosamente aquela igreja lá de Tapes e quero assim estar seguindo assim naquele propósito de uma igreja, sabe, madura, vitoriosa. E como nós estamos vendo assim, então hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Pérgamo, irmãos, então é uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E algumas coisas assim, primeiramente, né, irmãos, a gente já viu assim, cada uma das cartas à igreja, Jesus se identifica, né, sabe, com um título diferente. Aqui ele se identifica assim, diz assim: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, nesse título, ele dá uma ideia, irmãos, do que vai ser a direção do assunto. Então, falando dessa igreja, irmãos, assim, então, dentro daquela ordem, sabe, há elogio e há uma exortação. Eu quero falar assim de um elogio. Primeira coisa, no versículo 13, ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto. Então, amados, há um elogio aqui, irmãos. Mas para a gente entender o elogio, querido, porque ele começa a dizer assim: conheço o lugar aonde habitas. O que Jesus quer dizer isso, irmão? Ele diz assim: conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. 2 coisas, irmãos, nessa cidade marcavam assim pela idolatria. Primeira delas, irmãos, assim, era um culto ao próprio imperador, irmãos, a César. Havia uma expressão ave César, ou seja, César é Deus, e havia nesse lugar, querido, então, um templo destinado a César, e talvez fosse o único nas províncias romanas, o único lugar onde César, irmãos, tinha um templo, ou seja, além de governador, de imperador, sabe, de Roma, ele era Deus ali. Segunda coisa, querido, havia uma imagem de 60 metros de altura para Zeus. Então, assim, era uma cidade, irmãos, assim, tremendamente marcada pela idolatria. Então, Jesus tem um elogio para aqueles irmãos. Ele diz: olha, gente, conheço o lugar aonde vocês estão, sabe, que é trono de Satanás, mas mesmo assim vocês foram fiel, como ele diz assim, não negaste a minha palavra, não negaste a fé, e até mesmo nos dias de Antipas. Quem foi Antipas, irmãos? Antipas foi o primeiro cristão, irmãos, a ser morto na Ásia, sabe, por causa do evangelho. E a história diz que Antipas, irmãos, foi jogado dentro de um deus, irmãos, sabe, de metal e cheio de brasa. Então ele foi jogado ali dentro. Então, primeiro elogio para essa igreja, irmãos, que em meio a todas essas bases de idolatria, irmãos, eles tinham se mantido firme, como diz aqui: não negaste a fé. Então, assim, e algo assim, irmãos, pelo fato, querido, dessas cidades venerar a César, a Roma, então havia uma perseguição, irmãos, uma perseguição econômica e social. O que é isso? Os cristãos a quem Jesus está se referindo, irmãos, eles acabavam por sendo excluídos, irmãos, socialmente e economicamente. Então havia perseguição tanto social como econômica contra a vida deles. Então
Você entende agora, querido, esse elogio de Jesus, o quanto é profundo? Ele diz assim, gente, mesmo no meio do trono de Satanás ali, sabe, onde vocês estão, vocês não negassem a minha fé, mesmo que a volta de vocês, sabe, que essa cidade à volta de vocês caminhe numa outra direção, vocês ficaram firmes, né? E foram excluídos ali, né, irmãos? Depois ele tem uma exortação, irmãos. 14 ele diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinavam a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Agora ele tinha uma exortação, irmãos. Mesmo que a igreja fosse fiel, amados, fiel à palavra, que a igreja, sabe, suportasse no meio de todas aquelas perseguições, ela era fiel a Jesus. Tinha um problema, irmãos, que eles acabavam, sabe, tolerando, irmãos, tolerando alguns, como diz aqui, né, que sustentavam a doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão, né, irmãos? Então, Balaão, assim, ele convence, sabe, ele começa a ensinar o rei, a Balaque, a armar cilada, sabe, para que o povo, irmãos, então, perdesse a sua santidade e que também caísse, irmãos, em situação de prostituição, de idolatria, de imoralidade sexual. Então, amados, havia um elogio. No meio da perseguição, eles estavam firmes. Havia uma exortação, querido. Eles toleravam essas coisas no meio deles. Então, mas é uma lição para nós, querido. Nós vamos ser perseguidos, irmãos. Às vezes, muitas coisas vão estar nos perseguindo, irmãos. Mas qual é a expectativa de Jesus? Que eu e você ficamos firmes na palavra. Qual é a exortação, irmãos? Que a gente não tolere imoralidade, irmãos. É tão comum hoje, sabe? Imoralidade, sabe? E a prática, sabe? Da idolatria no nosso meio. A gente quer ser uma igreja madura, irmãos. A gente vai ter que aprender a lidar com a imoralidade, com a idolatria, tirando ela, querido, do nosso convívio, irmãos, e vivendo um tempo, sabe, de santificação ao Senhor. Que Deus nos ajude a ser essa cidade aí, irmãos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.